no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. Pois é, durante toda a semana o pessoal estava esperando, né? Chegar domingo às 11h30, todo mundo querendo saber mais detalhes sobre essa variante da Covid, a Ômicron. Então, no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, doutor Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Angélica, moradora de Bom Sucesso. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com Covid pela primeira vez e acredita ter sido infectada pela nova variante Ômicron. Ela disse que os dias de isolamento já estão acabando e gostaria de saber mais sobre este assunto, Covid-19 e a variante Ômicron. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, Regina, Gugu, Lelê, o EPA e toda a família Tupi. Inicialmente mandar um beijo para a dona Tereza da Conceição Neves. Queria mandar um forte abraço para o Roberto Coelho e para o Marcelo Oliveira, são técnicos de laboratório lá do Hospital dos Servidores. Você sabe que não poderia ser diferente. O pessoal da área de saúde, muitos positivaram, porque a gente está exposto permanentemente. Sim. E a gente vai falar sobre a tal da Ômicron. Ela é altamente contagiosa. Então nós perdemos uma grande força de trabalho e os dois se desdobrando lá, atendendo inclusive a mim, que fui hoje para lá trabalhar bem cedo, com exames. Obrigado, vocês são demais. Eu tive sexta-feira, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, na presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também depois do almoço foi para o CREMERG com o Dr. Rafael Câmara, que é o secretário de Atenção Básica à Saúde, né? Cuida de uma série de programas primários e tem feito isso com muito empenho. E o Marcelo Queiroga, o doutor Marcelo Queiroga, ministro, né? Ele aplicou a vacina no Rafael. E eu falei, mas ministro, você não é contra? E, pelo amor de Deus, senhor, mais de 400 milhões de doses. Claro que não. Pô. Então você, por favor, domingo na rádio, deixa bem esclarecido que o Ministério da Saúde tem apoiado, tem comprado as vacinas. É evidente que isso tem um custo, isso tem um orçamento, mas ele está empenhado em nos assegurar, e eu disse, é fundamental que a gente tenha isso. E ele foi ao CREMERG parabenizando o conselho, que foi o primeiro conselho do Brasil a começar a vacinar seus médicos. E não vou deixar de falar, senão vão me quebrar o pescoço lá em casa. Camilinha, sabe quem é a Camila? Não. Camila é uma santa, ela atura o André, meu filho, faz aniversário agora de 19. Camilinha, um beijo, que o Papai do Céu te abençoe e continue te dando essa paciência infinita para aturar o chatonildo do André, do Deco, que é um grande sujeito. Agora só tem um defeito, ele é como tua mulher. Lá na casa do meu filho é igual a tua casa. Meu Deus. Não é defeito, isso é qualidade, já sei até o que é. Mas vamos falar de Ômicron, é mais interessante. Vamos. Camila, beijo, parabéns. Beijo, Camila. Bom, vamos começar. O que difere essa variante Ômicron das demais, doutor Silvio? Então, começar com essa história de variante, né? A gente achava que era marca de carro, né? Nem se fabrica mais. O vírus, o coronavírus, né? A família do coronavírus, que aliás é conhecida desde a década de 30 e que naquela época afetava principalmente aqueles serizinhos inocentes que a gente adora, que são as crianças. E nas crianças, os primeiros coronavírus provocava aquilo que a gente viu que não era bem verdade com o SARS-CoV-2, provocava uma gripezinha. Só que é um vírus RNA, como o da influenza. O que é isso? Eu posso ter uma camada de genoma, de genética, de RNA mensageiro ou DNA, como nós humanos. O RNA, ele sofre modificações, eu diria que de tempos em tempos. Eles vão trocando de posição os tais dos aminoácidos que compõem a cadeia do ácido ribonucleico desse vírus. E quando muda a posição, é como se um novo vírus tivesse sido criado. Razão pela qual, dos primeiros coronavírus, a gente teve o que provocou a SARS-CoV-1, que foi uma epidemia que aconteceu no ano de 2001 e que tinha uma letalidade de 10%. Depois eu tive o vírus do Oriente Médio, uma outra variante, e essa foi em 2012, 2011, no Oriente Médio, com uma mortalidade de 30%. Imagina que cada 100 pessoas infectadas, 30 morriam com esse vírus. Ficou confinado ao Oriente Médio, porque a contagiosidade do MERS era mais baixa.
Entendi. A gente chegou em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019, parece que faz uma eternidade, mas tem pouco mais de 2 anos, surgiu o SARS-CoV-2, que, como os outros coronavírus, vai sofrendo mutações. Então eu tive a Delta recentemente aqui no Brasil, começou na Índia, e finalmente o Ômicron, cujo primeiro relato aconteceu no dia 21 de novembro de 2021, na África do Sul. Foi o primeiro lugar onde essa nova variante foi detectada. A gente consegue identificar pelo genoma, tem estudos genéticos que permitem identificar qual a variante que predomina naquela região. A África do Sul viu que era uma forma diferente. Final do ano passado. Final do ano passado. Que era uma forma diferente do SARS-CoV-2 inicial, do Delta e dos outros que tinham, desenhou o genoma dele, enviou para a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que concentra e centraliza todas as informações, que foi enviado para diversos institutos de pesquisa no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e viu-se que aqui também começou a ter essa variante. O que a diferencia das demais? Ela é extremamente contagiosa. Ou seja, se antes uma pessoa tinha, em média, a possibilidade de passar o SARS-CoV-2 para 3 pessoas, com o Ômicron passa para 10. Ou seja, é 3 vezes mais contagiosa. Mas tem uma coisa boa, Heleno, no meio dessa confusão toda. É menos virulento, ou seja, o tipo de complicação da gripe causada por essa variante Ômicron é mais branda do que os anteriores. E há uma dúvida que eu acho que vai na cabeça de todos os médicos e pesquisadores do mundo inteiro. Seria por conta da própria característica dessa variante Ômicron uma menor virulência, ou seria efeito da vacina que boa parte da população, pelo menos aqui no nosso país, graças a Deus, já recebeu pelo menos 2 doses? Alguns afortunados como eu, da área de saúde, que hoje de manhã estava vendo Covid lá no hospital, recebeu 3. Eu também, 3 já, Regina. Eu tenho a dose de reforço, a gente quer que todo mundo tome essa dose de reforço. Parece que quem está imunizado, a coisa é mais branda ainda. Certo. Agora, o que a gente tem visto, isso preocupa ainda, evidentemente, é que aqueles que não receberam nenhuma dose de vacina, eles estão adoecendo com maior gravidade. Tem muita gente internada que não tomou nenhuma dose, então só tomou uma. Estatisticamente, eu digo o seguinte: quem faz medicina porque não gosta de números, cometeu um engano que vai amargar o resto da vida. Eu, na minha prova de vestibular, no ano de 1975, faz um tempinho, minha melhor nota foi matemática. Não tem jeito, a matemática está embutida na medicina e o médico seguia muito por dados numéricos. O que nós temos? Está internando com maior gravidade aqueles indivíduos que não se vacinaram. Os que se vacinaram estão desenvolvendo a gripezinha. Certo. Portanto, o tratamento é domiciliar, ambulatorial e com medicamentos sintomáticos. O que é isso? Aliviar sintoma. Dipirona, paracetamol, ponto. Não tem outro tipo de droga milagrosa, nitazoxanida, hidroxicloroquina, ivermectina, a velha e boa dipirona, gente, como a gente tratou todos os resfriados desde que a gente se entende por gente. Beber muito líquido e repouso, esse é o tratamento recomendado. Porém, naqueles que não se vacinaram, principalmente, mesmo essa forma Ômicron, que eu repito, é menos virulenta que as anteriores, pode evoluir para uma complicação mais grave e vai começar a baixar a saturação. Entre em contato com a instituição, com o hospital, porque talvez seja a hora de iniciar o remédio que faz a diferença, que é o corticoide. Mas eu vou começar a tomar corticoide, que eu fiz o teste lá no posto e deu positivo. O Dr. Silvio falou, não, se eu começo a fazer corticoide nos 2, 3, 4 primeiros dias de doença, eu vou complicar esse sujeito. Eu tenho um momento para dar o corticoide, normalmente entre o 5º dia de doença e o 10º dia. Mas quando é que eu vou dar? Quando tiver muita tosse e falta de ar. Quando a saturação de oxigênio começar a cair. E eu faço o corticoide como anti-inflamatório, e é o mais potente que a gente conhece, exatamente para intervir no momento em que esse paciente pode caminhar para necessitar de uma intubação, e a gente evita isso com o corticoide. Não, eu vou tomar desde o princípio para prevenir. Não é tratamento de prevenção, é tratamento para evitar a intubação, e eu repito, após o 5º a 10º dia de doença, e essa pessoa tem tosse, tem febre, muita falta de ar, dor no peito, é um quadro bem diferente desses que a gente está vendo. A dona Tereza sabe disso, coriza,
dor de cabeça, dor no corpo, tosse seca, e vamos ficando por aí, que não tem mais do que isso não. Agora, tem gente sendo diagnosticada com influenza e Covid ao mesmo tempo, né? O pessoal está chamando de flurona, né? Que coisa, né, doutor? Pois é. Você sabe que o quadro da influenza, sobre o qual falamos aqui recentemente, e é causado pelo vírus da influenza H3N2, ele tem sintomas, eu diria que mais intensos do que o da Covid-19 com a variante Ômicron. A febre costuma ser mais alta com a influenza, a dor de garganta costuma ser pior, a tosse mais intensa. É verdade. Mas a Ômicron também pode causar isso. E como qualquer doença infecciosa, ela é a resultante da interação do organismo invasor com a capacidade de reação do hospedeiro, da pessoa que está recebendo aquele vírus, os quadros sintomáticos podem variar muito dentro da mesma família. Papai teve sintomas leves, o filho já teve sintomas mais intensos. Isso pode acontecer com o mesmo vírus? Pode, dependendo da resposta do hospedeiro. De um modo geral, as duas, como é que você trata? Curiosamente, para a influenza, nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, eu tenho um antiviral que é eficaz, que consegue matar o vírus da influenza, que é o Tamiflu. Né? Eu até brinquei com a Regina, não gostou, mas o Tamiflu é mais forte, né? Que a dose depende do peso e depende da idade. Mas nos 2 primeiros dias, se você fizer o Tamiflu depois do 3º, 4º dia da influenza, não adianta. Entendi. Pode fazer Tamivasco, Tamibotafogo, Tamiflá, e Tamiflu, nenhum deles funciona. São nas primeiras 48 horas, mas você tem que saber que é a influenza, tem que fazer o teste. Entendi. Se tiver a dúvida, o mais provável agora, nesse momento, é a Ômicron. E aí não adianta fazer Tamiflu, não. Teve uma paciente que me ligou, curiosamente, na sexta-feira, e eu atendi, claro, sempre faço isso, e ela diz, não, eu estou com sintomas gripais. Eu falei, faz o teste da Covid. Não é melhor começar a tomar o Tamiflu? Não. Se for Covid, não vai adiantar nada, e é mais uma droga para depurar naquele organismo. Então, o médico deve trabalhar sempre com o intuito de quanto menos remédio, melhor. Tá. A vacinação das crianças começa amanhã, né? Vacinando meninas de 11 anos primeiro. Como os pais podem começar a conversar com os filhos sobre esse assunto, sem alarmar a criançada, doutor? Primeira pergunta, Heleno. Eu nunca conversei com meu filho quando eu levava para tomar a vacina do sarampo, a vacina tríplice, a vacina quádrupla, faz parte da carteira de vacinação. Ele reclamava, as meninas nem tanto, mas ele reclamava, tem que tomar vacina porque é importante para proteger. Da mesma forma agora. Veja bem, há uma série de discussões. A gente está usando uma vacina que foi descoberta num tempo imensamente curto, portanto, é possível de dar efeito colateral? Eu tenho lido e tenho visto coisas que me causam verdadeiro arrepio. Eu tenho aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações. O que são isso aí, Silvio? Família Tupi, elas reúnem os principais médicos dessas áreas de atuação na medicina que se reúnem para estudar e para debater assuntos. Quando a Pfizer lançou a vacina para crianças, e ela é aproximadamente 1/3 da dose do adulto, uma série de estudos foram realizados aqui e lá fora. Esses estudos foram avaliados com maior critério por essas 3 sociedades médicas, que disseram, e o médico trabalha com isso desde o primeiro minuto que ele ingressa numa faculdade de medicina, a relação risco-benefício. Eu não vou, evidentemente, Heleno, propor a você ou a qualquer membro da família Tupi um tratamento com uma série de riscos para tratar uma coriza. Não faz o menor sentido. Certo. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque o benefício de aliviar uma coriza, que normalmente passa em 48, 72 horas espontaneamente, não comporta o risco de um remédio que pode causar uma arritmia cardíaca, verdade, razão pela qual alguns antigripais foram inclusive retirados do mercado. Tratamento para emagrecer. Porque foi retirado do mercado? Porque o benefício do emagrecimento pequeno, que aquele remédio acarretava, ajudava, não comportava o risco da pessoa ter uma arritmia e um infarto.
o número de infartados era grande. Eu vou colocar em risco meu paciente ter um infarto para ele perder 4, 5 quilos? Não, eu vou ignorar esses 4, 5 quilos e a vida segue, ele não vai infartar. Certo. E com a vacina? Eu posso ter efeitos adversos administrando em crianças de 5 a 11 anos? Posso. Mas se as crianças entre 5 e 11 anos pegarem o vírus, elas podem ter alguma complicação? E ao contrário de alguns, não vou falar o termo não, a Tupi não merece isso, nem a família Tupi vir. Alguns dizem o seguinte: a doença em criança não mata. Mentira. 2.500 morreram. E morreram da vacina, 14. Então vamos fazer uma conta e vocês, família Tupi, vão me ajudar a somar. O que é maior, 2.500 ou 14? 2.500 se pegar o vírus morre. 14 eventualmente podem ter uma complicação grave tomando a vacina. Eu vacino meus netos, que ainda não tem, viu, André, Camila? Ainda não tem. Mas eu vacinaria, tivesse mais de 5 anos. Vacinaria sim. Por quê? Porque o risco dele pegar, e existe uma síndrome inflamatória grave na criança, que ela tem início algumas semanas depois da Covid-19, e é algo que tem preocupado pediatras do mundo inteiro. Eu tenho complicações psíquicas na criança, inclusive com aumento do risco de quadros de depressão grave, com a infecção pelo SARS-CoV-2. Aí eu vou deixar meus filhos desprotegidos, porque algum débil mental disse que a vacina pode matar ou pode virar, sei lá, gay, pegar AIDS, um monte de bobagem que falaram aqui no país. Então, gente, foram sociedades constituídas por médicos da maior respeitabilidade. Não é o Dr. Silvio, eu apenas estou falando para vocês aquilo que eu li estudando. Foi um manifesto feito na semana passada por membros dessas 3 sociedades que, em conjunto, acharam que era o momento de esclarecer a população. Eu apenas estou reproduzindo o que eles fizeram. Certo. E para encerrar, vamos falar, né? Vamos alertar as pessoas para continuarem se cuidando, mantendo os mesmos cuidados que a gente já vem tendo aí há mais de 2 anos, né, amigão? Pois é, as medidas de vigilância sanitária que são: procurar manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro, lavagem frequente das mãos. Aqueles que estão me vendo no YouTube, minha máscara está aqui na minha mão esquerda para eu colocá-la assim que eu sair da frente do microfone. Usem máscara, principalmente em ambientes fechados. Evitem aglomerações. A utilização do álcool gel. E a Lelê me perguntou ali, aliás foi a Regina semana passada, qual é o tempo que duração do álcool gel. Regina, o álcool gel é um viricida. Ou seja, se porventura eu tiver na ponta dos meus dedos ou nas palmas das minhas mãos o vírus, eu passando o álcool gel, eu mato ele. Mas o efeito é imediato. Depois que eu passei o álcool gel, eu não vou ficar protegido por 3 horas, não. O vírus dura 3 horas em cima da superfície vivo. Se eu passo o álcool gel, eu mato esse vírus. Então o uso do álcool gel é importante porque ele mata o vírus. Mas ninguém passando o álcool gel de manhã vai pensar que está protegido até a hora do almoço, não. É só numa hora que faz o efeito. Eu queria aproveitar e render minha homenagem à professora doutora Margarete Dalcomo, que, como sempre, nos surpreende com a sua inteligência rara. Ela perguntou o seguinte no artigo brilhante que ela escreveu, e não poderia ser diferente partindo dela: Ômicron, o começo do fim? Professora, que a senhora tem a razão. Por que ela falou isso? Se a Ômicron é uma variante do SARS-CoV-2 que tem alta contagiosidade, ou seja, muita gente vai pegar, inclusive aqueles energúmenos que são contra a vacina vão acabar pegando. Evidentemente que eu não desejo isso a ninguém. A chance deles terem uma doença mais grave com essa variante é menor. Eles podem ter uma gravidade maior em relação àqueles que se vacinaram. Esses estão mais protegidos. O não vacinado, mas se ele pegar, ele tem uma grande possibilidade de não desenvolver uma forma grave, mas vai desenvolver os anticorpos que ele teria desenvolvido se vacinado fosse. E quando a gente tem uma imunização natural, ou seja, ao invés da vacina, o próprio vírus, acredita-se que o título de anticorpos, ou seja, a quantidade de anticorpos que o meu sistema de defesa vai produzir em função de uma infecção natural é maior do que a que ele produziria se eu tivesse sido vacinado, e permanece por um tempo maior. Em vez de 3, 4 meses, quiçá 6, 12 meses. Então ela faz um artigo dizendo: Ômicron, o começo do fim. Que as suas palavras nesse artigo, professora Margarete Dalcomo, sejam uma profecia
da gente se livrar dessa doença que tanto mal-estar tem causado à humanidade, tanto do ponto de vista da saúde física, como da saúde mental, como da saúde dos nossos bolsos, porque a economia está sofrendo muito e a gente quer o quanto antes retomar nossas vidas. Obrigado, Heleno. Eu que agradeço. Obrigado à família Tupi, espero ter de alguma forma esclarecido. Ah, doutor Silvio, você não falou quando é que eu devo fazer o teste. Todo mundo tem que fazer o teste? Não. A gente tem que fazer o teste se tiver com febre, com coriza, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta e tosse seca, ou com qualquer um desses sintomas. Se tiver perda do olfato do paladar, mais uma razão para fazer o teste. Um domingo abençoado, até domingo que vem, e antes que você me pergunte, vou falar de diarreia e síndrome do intestino irritável. Certo. E só para complementar, eu posso estar com diarreia e estar com Covid? Pode sim, também é um sintoma da Covid. Beijo, família Tupi, até domingo que vem. Abraço, até domingo que vem, amigão. Show do Heleno